que fique para você aí de exemplo. Não tenha medo de começar com o que você tem, viu? Comecei lá com um celularzinho furreca, gravando numa sala vazia, e hoje essa aula tem mais de 1,5 milhão de visualizações. Oi gente, tudo bem com vocês? Professora Késia Mendes aqui para mais uma aula daquelas incríveis. Aula de hoje especial demais da conta, porque eu resolvi fazer a versão melhorada de uma das aulas mais assistidas neste canal. Essa aula já passou de 1,5 milhão de visualizações. Foi gravada no dia 26 de fevereiro de 2016, ou 26 de junho. Foi gravada em 2016. Foi uma das minhas primeiras aulas aqui no YouTube. Você vai observar. Vou pedir a Dani, produção, Dani, maravilhosa, linda, que edita os vídeos, coloca um pedacinho dessa aula aqui para nós. Olha só como é que era este ambiente aqui. A sala era completamente vazia. Nessa época aí as vacas eram magríssimas, tá? Não tinha sofá nessa casa, não tinha mesa, não. E eu gravava com o quê? Com câmera? Capaz. Gravava com celular. Um celularzinho desse tamanhozinho assim, um Motorola pequenininho. E era com aquilo que eu gravava, não tinha microfone, esquece. Gravava com o que tinha e é assim. Eu sempre digo aqui, ó, não menospreze os pequenos começos. Eu fazia ideia de que essa aula ia ter mais de 1 milhão de visualizações? Nunca, tá? Eu imaginei que quem fosse assistir seriam os alunos que eu dava aula, Mas não, essa aula conquistou o coração de vocês. Muitos de vocês chegaram aqui por conta dessa aula de português e eu fico tão feliz. Ela merece uma versão melhorada, Estou com uns quilos a mais, 20, para ser mais precisa? Estou. Mas não é à toa, viu? Não é à toa. Não vem achar que eu estou comendo muito bacon, apesar de que eu como muito bacon. Mas é porque eu estou grávida, tá, gente? Vocês sabem disso. Estou quase ganhando. Matheus está vindo aí. Então essa carinha aqui é cara de mamãe. Mas vamos fazer uma versão melhorada com cara de mãe, porque eu acho que essa aula merece. Tá certo? Você que caiu aqui agora de paraquedas, não sai daqui sem se inscrever, hein? Vem fazer parte dessa família também. Você for ficar muito feliz, você vai ser muito bem-vindo aqui. Confere a playlist. Tem muito vídeo aqui que vai te ajudar, não tenho dúvida, tá certo? E a aula de hoje, então, dicas, os segredos de quem sabe interpretar. Foi essa aí uma das aulas mais visualizadas do canal, tá certo? Vamos lá, então. A primeira dica que eu dei lá naquela aula foi: leia o texto mais de uma vez. Hoje eu reformularia essa dica, porque com o tempo a gente adquire o quê? Experiência, meus amores, experiência. Hoje eu reformularia dizendo o seguinte: leia o texto mais de uma vez, isso é importante. Porém, você precisa fazer isso muito, praticar assim bastante, não é na hora da prova. Hora de prova não é hora de você praticar nada. Hora de prova é hora de colocar no papel, colocar em prática o que você já vem feito, tá certo? Então, quando é que eu vou ler, professor, o texto mais de uma vez? Agora, antes da prova. Todos os dias, pega um jornal, pega uma revista, pega um artigo na internet, um noticiário e vai ler. Leia uma vez. A primeira leitura, gente, é uma leitura superficial, tá? É aquela leitura para você saber do que se trata, né? O que está falando ali, quem é que está argumentando, quem é que é contra, quem é a favor. Depois você lê de novo. Na segunda, você já começa a identificar partes mais importantes, você já começa, dependendo do tipo de texto, a criar a sua própria argumentação sobre aquele assunto, né? O que você pensa? Você concorda com o autor? Você discorda? É na segunda leitura. E a terceira leitura, sim, treine 3 vezes. Na terceira leitura, você começa a identificar os argumentos. A introdução é aqui, olha que legal como ele fez essa introdução. Se for, por exemplo, um texto dissertativo, né? O desenvolvimento, olha só que legal, esses parágrafos, você começa a identificar. Caraca, ele usou 4 parágrafos aqui para desenvolver. Olha os argumentos desse cara, que legal. Ele usou que tipo de argumento? Argumento de autoridade? Um argumento de princípio de crença pessoal? Você começa a identificar isso no texto, tá? Claro que esses exemplos que eu estou dando aqui são exemplos de um texto dissertativo argumentativo, mas que é o que a gente mais precisa para fazer prova. É o que cai na prova de Enem, de vestibular e de concurso público, né? Então, por isso que eu estou dando esse exemplo. Tá certo? Então, leia o texto mais de uma vez. Por quê? Você fazendo isso antes, criando uma rotina, na hora de ler, lá na prova, você vai ter uma leitura mais rápida. Se você precisar, e às vezes precisa, de ler o texto na hora da prova do Enem, por exemplo, mais de uma vez,
você consegue fazer isso com mais rapidez. Não fica aquele negócio toda a vida. Na primeira leitura a pessoa já fica assim, não estou entendendo nada. Meu Deus. Aí a segunda leitura dele é como se fosse a primeira, porque na primeira não entendeu nada. Tá vendo só como é que é? Pois é. Então pratique, tá certo? É isso. Segunda dica que eu dei naquela aula foi ler no papel. Aí teve gente que criticou, tem gente que até hoje comenta lá, mas por que não pode ler no tablet? Por que não pode ler no computador? Você pode. Ninguém está te proibindo de ler nada. Você pode ler onde você quiser, não é assim? Mas, como professora e como alguém que tem experiência com correções de redação e vivenciando ali os perrengues dos alunos, eu aconselho você ler no papel, porque a prova, se bem que agora está mudando, né? O Enem esse ano tem a versão digital, olha só que coisa incrível. Pois é. Mas, quando eu gravei esse vídeo, não tinha versão digital, viu? Foi 2016, pois é. Então, as provas, na sua maioria ainda, de concursos e Enem, vestibular, você faz a prova ali, ó, à mão, você escreve, né? Então, se você tem prática de ler o texto já no papel, quando você pega aquela prova com aquele caderno dessa grossura de questões, não te assusta tanto. E mais do que isso, você já está acostumado a ler no papel, riscando, fazendo seta, puxando a parte mais importante, circulando o que você acha que está na cara ali, que precisa ser guardado. No momento de fazer a prova, você refaz isso lá. Percebe? Já virou um hábito. Então isso facilita a sua vida, não tenha dúvida, tá certo? Outro ponto importante, que naquela época eu citei nessa aula e vou reforçar. Grife as partes mais importantes do texto. E agora você tem conteúdo para te ajudar. Por quê? Recentemente, eu ensinei aqui numa aula a grifar parágrafo por parágrafo de um texto. Então, tá de mão beijada aqui essa dica para você aprender, tá? Então, faça isso. Quando você entende que cada parágrafo tem uma ideia central e que a soma dessas ideias é que resume a ideia central do texto, fica mais fácil, tá bom? Confere na playlist a aula aqui que eu falo sobre grifar parágrafos, porque ela vai te ajudar e muito nessa dica que eu dei aqui. E por último, leia todos os dias. Não adianta, gente, leitura é hábito. Quanto mais você lê, mais claro vai ficando as informações, mais vocabulário você tem. Por que tem gente que tem tanta dificuldade para entender o que lê? Porque o vocabulário dele é pobre. Se aparecer uma palavra ali, subentende-se, advindo, eu tô chutando aqui, tá? Inferir, ele lê e fica assim, inferir, não sabe o que significa. Agora, quando você começa a ler muito, vai lendo tudo que você tiver pela frente, o que você começa por assuntos que você goste, tá bom? Depois você vai mudando isso. O vocabulário começa a ficar mais ampliado. Porque você viu uma palavrinha que você não conhece, você pesquisa. Da próxima vez que você encontrar essa palavra em outro texto, já remete aqui, é aquela palavra lá que eu encontrei naquele texto da semana passada. Percebe? Facilita. Bom, então, é isso, tá? A versão melhorada aqui é só a minha cara mesmo, e agora eu gravo com câmera e microfone de lapela. Porque as dicas são mesmíssimas e válidas do mesmo jeito, tá? E fique para você aí de exemplo. Não tenha medo de começar com o que você tem, viu? Comecei lá com um celularzinho furreca, gravando numa sala vazia, e hoje essa aula tem mais de 1,5 milhão de visualizações. Pois é. Solta aí, Dani, o microfone assim, ó. Mas tudo isso é possível porque você assistiu, tá bom? Então quero te agradecer. Comenta aqui se você gostou dessa versão melhorada. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo!